Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo do livro A Criança Saudável, certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o modo de comunicação intensa que existe entre o bebê no útero e a mamãe, certo? Então existe uma forma de comunicação sensorial dos órgãos muito interessante, muito importante, que vai começar a partir do momento que o neném vai começar a ser gerado, tá certo? Bom, para quem caiu agora de paraquedas aí, estou falando desenvolvendo o conteúdo desse livro aqui, tá certo? A Criança Saudável. É um livrão muito bacana, destinado a papais e mamães aí. E ele tem é de um pediatra e ele tem toda uma estrutura de aprendizado, né? De direcionar o papai e a mamãe para um melhor desenvolvimento do cuidado do seu bebê. E é muito bacana. Então, nós já estamos no vídeo 5, certo? Tem 4 vídeos para trás, se você ainda não viu, vai lá e veja, certo? Nós vamos falar agora sobre esse momento muito importante, tá? Outra coisa, esse livro aqui está em promoção na Amazon, tá? Então o link está aqui na descrição. E tem um link também de um livro de psicologia do desenvolvimento da criança, que é muito bacana também. Faça suas compras pelo link para ajudar o canal. Clica aqui no link e dá uma olhadinha no livro que você vai gostar. Esse livro é muito bacana, tá? Compensa muito ter. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre essa questão de esse modo de comunicação intenso que acontece, né? Nós passamos um pouquinho por isso no vídeo passado. Agora nesse vídeo aqui a gente vai falar de uma forma um pouco mais com mais detalhes, porque tem uma importância esse conteúdo para o papai e para a mamãe. E você vai entender, principalmente para a mamãe, né, que aqui carrega o bebê, certo? Bom, a primeira questão importante aí é que nós temos que entender que no momento que o neném está formando os órgãos dele, né, existem esses órgãos que são captores, né? Eles vão capturar essas sensações. E o que nós temos que entender é que essas sensações, ela vai vir pela mamãe, porque o neném ele está dentro do corpo da mamãe e vai vir essas sensações e esses órgãos captores do neném, alguns que vão estar mais evoluídos do que outros, dependendo de qual semana ele está, vai capturar essas sensações, né? Então esses órgãos eles servem para quê? Para captar essas sensações, tá? E mandar para o cérebro e esse cérebro vai organizar isso, certo? Bom, e aí a gente tem que entender o seguinte, os órgãos do neném, esses órgãos captores, eles é como se fossem antenas parabólicas, né? A mamãe, ela tá tendo sensações o dia todo, o dia inteiro, né? Ela tá tendo sensações, ela tá tocando em coisas, sentindo cheiro, escutando, olhando. Ela tá passando por uma série de experiências todo dia, toda hora. Ela tá descansando, tá se movimentando. E o neném é como se fosse o corpo daquele neném em construção, é como se fosse uma antena parabólica. Então, todas essas sensações, boa parte delas vão passar pelo neném de uma forma muito sensível. E vai passar para o corpo do feto, né? Vai para os órgãos daquele feto e os órgãos que vão estar em desenvolvimento vão receber essas informações. Isso é interessante porque a gente para pensar, né, como é que é interessante que ele não é uma comunicação onde o neném só recebe. É uma comunicação que tem duas características importantes. Esses órgãos desse feto, dessa criança, ela é progressiva e simultânea. Então, o que acontece? Enquanto ela está recebendo essas informações, ela também está desenvolvendo. Porque enquanto ela está recebendo, essas informações estão desenvolvendo e elas estão fazendo parte do crescimento desses próprios órgãos. Isso é muito interessante. Então, acontece, na verdade, uma inter-relação, tá? Então, por isso da importância da saúde da mamãe. Por quê? Porque tudo aquilo pelo que ela passa, parte daquilo vai ser captado pelos órgãos, né? Inclusive, no vídeo futuro, a gente vai falar um pouco sobre essa sensibilidade do que a criança recebe da mãe, inclusive depois que ela nasce, né? Quando ela já é um bebê de colo, certo? Bom, então acontece essa inter-relação importantíssima de receber aquilo que a mamãe está trazendo de experiência sensorial fora da barriga. Isso é muito importante porque ajuda no desenvolvimento do próprio bebê, certo? Bom, outra coisa interessante é que nós temos que entender que isso que o bebê recebe é recebido e estocado, tá certo? Então, tem coisas que a criança vai receber e vai ficar estocado. E como é que funciona isso, né? Vai acontecer algumas coisas importantíssimas, tá certo? É o seguinte,
quando ele recebe, né, essas informações, como eu disse, ele não só vai receber, como vai ajudar ele a se desenvolver. E o que vai acontecer é um aumento do desempenho do receptor. Então, se ele escuta um som e outro som, ele começa a escutar sons, ele como um recebedor de som, como um ouvido, vai começar a ter mais sensibilidade a receber o som. Então, olha só que interessante como a criança se desenvolve. Ela se desenvolve com a própria experiência que vai sendo acumulada dentro da barriga, antes dela ter contato com o mundo lá fora. Então, esses órgãos que vão ser recebedores, que vão receber, né, que vão ser receptores, eles vão recebendo e vão se desenvolvendo. E o desempenho deles vai sendo melhorado, vai aumentando conforme ele tem contato com isso, né? Então a gente já pode meio que pontuar aqui que uma vida rica em sensações, principalmente em sensações positivas da parte da mamãe e da família, é uma vida rica para o feto, para o desenvolvimento do bebê também, certo? Outra coisa importante é que essas sensações, essas informações que vão sendo captadas por esses órgãos, elas têm algumas características, como exemplo, nem sempre vai vir todas aquelas sensações e nem sempre essas sensações vão encontrar ali o órgão preparado para elas, mas elas vão ser de certa forma armazenadas mesmo que aquele órgão ainda não esteja preparado para elas, né? Algum órgão esteja menos desenvolvido do que outros, mas isso vai passar por uma parte do cérebro e de toda a experiência dos órgãos de receber essas sensações e, como eu disse, armazenar e estocar parte delas, mesmo que aquele órgão ainda não seja capacitado, né? Então, a criança vai receber toda essa experiência da mamãe, essa experiência sensorial da mamãe, tá certo? Que vai vir através dos órgãos. E é interessante que conforme vai se desenvolvendo o cérebro da criança, né? Assim como os adultos também, a gente vai vendo que essas sensações, elas vão sendo divididas em áreas no cérebro, né? Interessante, porque a gente pode chamar de áreas sensoriais de sensação. Então pode ver, a gente tem as sensações de visão, as sensações do cheiro, do toque, né? Se é áspero, se é liso, da audição. Nós temos essas áreas sensoriais e elas se juntam, elas são umas unidas com as outras, né? Então um exemplo interessante para você entender como é forte essa questão da criança absorver essas informações da mamãe, eu vou dar um exemplo da laranja, né? O que acontece? Quando você come uma laranja, aquela laranja tem uma série de aspectos e essas informações vão para o seu cérebro. É isso que vai acontecer com o feto. Vem aquela sensação vai começar a se desenvolver, encontrar alguns lugares se encaixando ali naquelas áreas. Então, quando você pega a laranja, você já sente a laranja. Sente se ela é áspera, se ela é lisa, toda a construção física dela. Quando você olha a laranja, você vê aquela cor. Então você relaciona a cor com aquela laranja, aquele formato, e aquela laranja te dá um cheiro, e você relaciona aquele cheiro com aquela cor, com aquele objeto, e isso te dá o conceito de laranja. Então isso é uma laranja, isso que é redondo e tem esse cheiro é uma laranja, nossa. Isso vai construindo a questão sensorial da laranja. Quando você come, você sente o gosto da laranja, esse gosto ele vai estar relacionado ao cheiro, à cor e à textura da laranja. Olha só que coisa louca. Então, tudo isso vai ser uma experiência sensorial que vai ser mandada para áreas do seu cérebro, e essas áreas do seu cérebro vão guardar, cada uma, a sua respectiva sensação. Só que todas elas estão ligadas, todas elas juntas vão formar a ideia de laranja. Aquela laranja cheirosa, gostosa, docinha, certo? Então isso é um ponto muito importante. Outra característica importante que a gente tem que entender é que vão acontecer aí essas sensações, e elas vão acontecer de duas formas importantes, né? A primeira é a associação e a segunda é o automatismo, tá? Então, conforme a gente vai tendo sensações e a criança vai recebendo essas sensações, o que vai acontecer de importante vai estar dentro de uma ideia de associação. Ela já vai montando a ideia, né? Já vai chegando para ela a sensação daquelas coisas interessantes que foram captadas. Isso vai sendo organizado, isso vai sendo associado uma coisa a outra, assim como a laranja, as coisas vão se associando, tá certo? E outra coisa interessante é que isso vão se tornar formas e conhecimentos automáticos, né? Automáticos e autônomos. Então, todas essas sensações importantes que a gente viu aqui
nesse vídeo até agora, são para nós entendermos o quanto a criança é sensível a toda a experiência da mãe, tá? E aí vamos a pontuações finais que eu acho muito importantes sobre esse texto aqui, tá certo? E assim, agora que você já sabe disso, né? Agora que você sabe que a criança na barriga não é uma vida obscura, sozinha, que só vai começar a se desenvolver depois que nasce, parece bobeira, mas muita gente acredita de uma forma muito firme nisso, né? Mas não, antes de nascer precisa ter um cuidado intenso com isso, porque a vida da mamãe é a vida do bebê, literalmente, certo? Bom, então, um ponto importante para você, para a mamãe, para o gerador dessa criança, é que você precisa enriquecer o seu mundo de sentidos, né? Você precisa enriquecer, você precisa aumentar suas experiências boas de sentidos. Você precisa comer melhor, você precisa comer com mais saúde, você precisa comer mais saudável, né? Você precisa acumular esses sentidos e toda essa riqueza de saúde, de alimentos para o seu corpo, porque é isso que o seu neném vai receber, tá? Você precisa melhorar o seu pensar, né? Um pensar mais saudável, certo? Eu posso deixar até talvez um ponto que pode ser meio clichê, mas se você é uma pessoa muito negativa, talvez seja a hora de você ser uma pessoa um pouco mais positiva, para que você se estresse menos, para que você dê uma sensação de lidar com a vida, de estresse menos aguda, né, para a sensação que a criança vai receber. Você precisa também respirar melhor, por exemplo, né? Tem gente que não presta atenção nisso no dia a dia e vive um dia muito tenso fisicamente porque não consegue nem respirar direito. Então, uma vida um pouco mais centrada, respirando, focando, talvez isso ajude nas sensações que vão ser passadas por neném, tá certo? E também o cuidado básico com o corpo, que tem a ver com a alimentação e com tudo isso que eu falei antes, né? Você entender que o seu corpo está desenvolvendo uma criança e essa criança vai receber parte do que você tem. Tem coisas que vão ser passadas para essa criança, como a gente está vendo nesses vídeos. Então, pode ser que essa criança venha com uma carga muito grande de uma série de problemas que vão vir através do seu corpo e da sua experiência. Olha só que perigo, né? E como isso é sério. E tem coisas que ela vai trazer de uma experiência muito positiva. Então, essa é a questão, a pontuação que eu queria colocar nesse vídeo, que agora que você sabe disso, você precisa enriquecer a sua vida sensorial como pessoa, certo? Espero que você tenha gostado. Falamos mais um pouco sobre o texto do livro aqui, que é uma coisa muito legal, e eu vou falar pra você. O próximo texto é ainda mais interessante. Esse livro ele é sensacional, ele só melhora, tá certo? O próximo vídeo nosso vai ser a implantação das sensações. A gente vai falar sobre uma coisa que é quando a criança, ela sente, como é que ela sente quando ela já nasce, tá? Dentro do útero, mas quando ela já nasce, como essa relação é importante, certo? Espero que você tenha gostado desse papo muito legal sobre a criança saudável. Estamos lendo o livro do Aldo Naori, tá certo? Eu faço a explicação para vocês da minha leitura. Espero que vocês estejam curtindo e compartilha com as mamães, com os papais e com todo mundo que está começando a ter uma vida com uma criança, com um recém-nascido ou com uma gestante. Que é uma hora de se pensar nessas coisas e muitas vezes a gente não pensa porque essa informação é uma informação que costuma faltar na nossa cultura, infelizmente. Então é isso aí, galera. Valeu. Espero que você tenha gostado. Espero que sirva de reflexão e seja informativo. Gostou? Curte o canal, compartilha os vídeos, certo? Tem muita coisa aqui bacana. Tem muita playlist de pedagogia, filosofia, história, psicologia, certo? E eu convido você a conhecer todo esse conteúdo do canal. Bom, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.